Olá, o Minas Rural Retrospectiva 2012 está começando. Confira os destaques dessa edição. Sistema Comunitário de Abastecimento leva água encanada para 52 famílias no norte do estado. Produtores de Barão do Monte Alto investem no plantio da seringueira para produzir borracha. Produção de tangerina Polcã gera trabalho e renda em Belo Vale. E a receita é de um lombo trançado com bacon. Na comunidade do Gavião, município de Varzelândia, região norte do estado, 52 famílias já desfrutam dos benefícios da água encanada. O projeto foi elaborado com apoio da Emater e os recursos vieram do programa Minas Sem Fome. Varzelândia, no norte de Minas, tem 1.200 produtores atendidos pela Emater. Entre eles estão os da pequena comunidade do Gavião, a 10 quilômetros da cidade. Aqui, o sistema comunitário de abastecimento foi implantado há 2 anos com recursos do programa Minas Sem Fome. A novidade aumentou em 8 vezes a capacidade de armazenamento dos reservatórios e levou água encanada para 52 famílias do Gavião e de mais 2 comunidades, Canabrava e Olhos d'Água da Prata. Depois da implantação, a gente conseguiu multiplicar ainda mais essa água com 2 reservatórios com potencial de 20 mil litros cada um. Isso fez com que o pessoal diminuísse o custo com a reservação da água, que você vai ter água menos, com mais tempo, dentro reservado para distribuir para as famílias e as famílias utilizando essa água por mais tempo. A água encanada mudou muita coisa. Hoje, todas as famílias têm o seu medidor de consumo, têm a sua caixa d'água sempre vistosa e o bem mais precioso do mundo está sempre disponível a qualquer hora do dia ou da noite aqui na comunidade do Gavião. Mas não foi sempre assim. Antes, a água vinha do rio ou de poços artesianos e tudo era lavado na bacia. Agora, jorra da torneira para a saúde da criançada e, principalmente, para o conforto da dona de casa. Tem até pia novinha em folha esperando por ela. A gente trabalha no sentido de que as comunidades, a água, ela seja universalizada no município de Varzelândia e o programa tem colaborado para isso. O Minas Sem Fome foi um dos programas que nós trabalhamos que tem colaborado para que a comunidade se desenvolva, porque a gente trabalha com a produção de alimentos, trabalha com a criação de pequenos animais e é difícil desenvolver as atividades, né? Inclusive as questões sociais, da moradia, questão da higiene da casa, do banho, sem ter água. Você acha que a comunidade ficou satisfeita? Ficou muito satisfeita, porque muitos não tinham e hoje tem a água na sua casa. Hoje os meninos vão crescer já com água já encanada. Com água encanada. Coisa que você não viu, né? Coisa que nós não viu antes e agora eles vão ver, né? E os filhos dele, quando crescer, vão ver também, né? Para lavar roupa tinha que sair com a bacia de roupa na cabeça para lavar nos tanques, porque não tinha água encanada em casa. E agora? Agora já tem o tanque para lavar em casa, tem a pia. Ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Molhar a horta ou as plantas no quintal nunca foi tão fácil. Mas não pense que há desperdício. Cada um paga o que usa. O controle é feito de casa em casa por um membro da comissão gestora do sistema, formada pelos próprios consumidores. O gasto é cuidadosamente anotado e uma vez por mês, apresentado em reunião na Associação de Moradores. É hora de mostrar a planilha de custo e distribuir os carnês de pagamento. Tem até fundo de reserva para manutenção. Hoje, quem faz a gestão do sistema de abastecimento de água é a própria comunidade. Dentro da associação tem uma comissão gestora do sistema de água e que faz toda a gestão e com o recurso que sobra, né, o fundo, a comunidade vai mantendo. Então, a comunidade hoje, nas questões de água, ela é uma comunidade independente, porque é ela mesma que faz a gestão. É hora da dica técnica da semana. A integração lavoura, pecuária e floresta é uma modalidade de sistema agroflorestal.
que consiste no consórcio de culturas agrícolas, forrageiras e espécies arbóreas. Consiste numa ótima opção de renda para o produtor rural. Mas para isso é preciso estar atento ao objetivo da produção da espécie arbórea. Caso seja para a produção de madeira, o produtor deverá adotar a prática da desrama artificial, que visa a produção de madeira limpa sem nós. A desrama artificial é uma prática silvicultural importantíssima quando o produtor almeja produzir madeira de maior valor agregado. Além disso, em sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, a desrama eleva a transmissão de radiação solar dentro do subbosque, favorecendo culturas agrícolas e forrageiras através do aumento da luminosidade. A primeira desrama artificial deve ocorrer quando a planta estiver com a idade de 15 a 18 meses, retirando-se até no máximo 30% da copa viva, que dá em torno de 2,5 metros a 3. O corte deve ser efetuado rente ao caule, evitando que fiquem pontas de tocos e com isso surjam os famosos nós. Já a segunda desrama deve ser realizada a partir do segundo ano, retirando-se até no máximo 6 metros de altura da copa viva. A partir daí, o produtor precisa avaliar a viabilidade econômica dessa prática. O sucesso dessa operação está diretamente relacionado com a escolha do equipamento adequado. Deve-se utilizar um serrote de poda afiado. Em hipótese alguma, deve-se utilizar facões, foices e machados, pois esses podem causar ferimentos no tronco, dificultando a cicatrização da planta e propiciam a entrada de fungos e patógenos que causam manchas na madeira. Para efetuar essa operação, é imprescindível que o operário utilize o equipamento de proteção individual, como capacete, óculos, perneira e bota. O custo da operação é entre 30 e 40 centavos por árvore. Tendo em vista a agregação do valor à madeira, considera que esse custo é baixo. E continue ligado que no próximo bloco vamos falar sobre o plantio da seringueira. Na região de Muriaé, zona da Mata Mineira, a seringueira é cultivada há mais de 30 anos. O látex retirado da planta é utilizado na produção de borracha. São 500 hectares em produção e 460 hectares sendo formados. A produção média é de 2.800 quilos por hectare. Confira na matéria. A seringueira é a maior fonte de borracha natural produzida no mundo. O produto é obtido a partir do látex, este fluido branco que escorre continuamente da casca da árvore por cerca de 3 horas após a sangria. Depois de formados os coágulos, o látex é enviado a empresas de processamento de borracha, que pagam atualmente entre R$ 3,50 e R$ 4,60 pelo quilo do produto. A borracha natural é a principal matéria-prima da indústria de pneus, que consome quase 80% de toda a produção mundial. Quanto mais borracha natural tem um pneu, maior é a resistência ao atrito. Por isso, os pneus de avião são feitos com 100% de borracha natural. Essa mesma borracha é usada em 80% do pneu de um trator e 25% no pneu de um carro. Em condições favoráveis, a seringueira pode chegar a 30 metros de altura e a extração geralmente começa aos 7 anos de idade. E a vida produtiva dela é longa. Só desse lado aqui, eu posso trabalhar mais 7 anos desse lado e depois acabar esse lado, passo para o outro lado de lá. 40 anos, 50 anos que dura uma vida dessa. Após este tempo, a madeira ainda pode ser aproveitada para diversas finalidades, como o carvão. Um dos principais cuidados na cultura da seringueira deve ser com a sangria. Se o corte for feito de forma errada ou na época imprópria, pode machucar o caule, como neste exemplo, o que vai reduzir a vida útil da árvore. Existe tanto um grau correto para fazer o corte, como também a metragem certa do painel. O painel pode ser dividido em 2, como é o caso dessa árvore, ou em até 3. E esses caules que ocorrem aqui são cortes que foram feitos de forma errada, né? Então tem uma técnica exata para fazer isso e quanto menos ferir a árvore, melhor, que os painéis vão durar muito mais tempo. Cada árvore produz de 8 a 10 quilos de borracha por ano. A coleta não é um serviço penoso, mas o seringueiro precisa acordar cedo para que o corte seja feito ainda no frescor da madrugada. Horários mais amenos do dia. Não há insolação e também a temperatura mais baixa.
Aí a planta ainda não está em processo de fotossíntese, nem em plena atividade. Aí é como se fosse a gente roubasse o látex dela. A principal espécie produtora é originária da Amazônia. Mesmo assim, o Brasil importa 63% do seu consumo interno, produzindo pouco mais de 1% do total mundial. Os países asiáticos, Tailândia, Indonésia, Malásia, China e Vietnã, são os mais importantes produtores mundiais de borracha natural, respondendo por cerca de 90% do total. Aqui no Brasil, o estado de São Paulo é a principal região produtora. Na região de Muriaé, zona da Mata Mineira, a seringueira vem sendo cultivada há mais de 30 anos. Atualmente existem aqui cerca de 500 hectares em produção e outros 460 hectares sendo formados. A produtividade média é de 2.800 quilos por hectare. A seringueira na nossa região, ela se adapta muito bem, inclusive porque as condições de clima, né, elas favorecem ao não aparecimento de doenças que em outros locais do Brasil tem incidência. Esta fazenda no município de Barão de Monte Alto sempre teve a produção de leite como principal fonte de renda e agora abre espaço para as culturas de eucalipto e seringueira. O carro-chefe de lucro da fazenda, eu acredito que ele vai passar a ser em terceiro plano, que a seringueira hoje ela é bem mais lucrativa em termos de área do que o leite. E além de melhorar a renda do produtor rural, a seringueira também gera mais mão de obra no campo. Segundo os dados que a gente tem, se colocando em mão de obra, no caso da atividade de pecuária de corte, um homem seria necessário para trabalhar a cada 100 hectares. No caso da bovinocultura de leite, seria um homem a cada 20 hectares. No caso da seringueira, quando começar a seringueira, é necessário pelo menos um homem a cada 4 hectares. Seu Joaquim começou a investir na atividade em 2011. Até agora já foram plantadas 11.500 árvores numa área de 23 hectares. Mas a intenção é ocupar 100 hectares da fazenda com seringueiras. Hoje, enquanto o consumo cresce 4 vezes, o plantio cresce 1 vez. Se eu quisesse vender a produção antes de colher, eu já vendia ela, a produção. E o pagamento é o pagamento à vista. Sob o ponto de vista ambiental, a plantação de seringueiras também apresenta impactos positivos. A borracha natural necessita de pouca energia para sua produção e as árvores contribuem na fixação de carbono. A borracha natural é muito mais correta que a borracha sintética, que é produzida a partir do derivado do petróleo. Esse plantio, ele é ecologicamente correto. A gente não tem nenhum impacto, não suja a água, não polui o ar. Para o produtor, essas características da planta também são importantes na hora de conseguir financiamentos. É que a seringueira é uma cultura que se enquadra no programa Agricultura de Baixo Carbono, criado pelo governo federal para incentivar produtores rurais a adotarem técnicas agrícolas sustentáveis. A implantação do seringal, até ficar no ponto de produzir, ele fica caro. E eu acredito que é mais ou menos em torno de R$8.000 por hectare. Então, esse financiamento, sem o financiamento, fica muito difícil a gente formar. A previsão é que as primeiras seringueiras plantadas na fazenda de seu Joaquim entrem em produção a partir de 2018. Segundo os cálculos do produtor, depois de 4 a 5 anos do início da produção, ele já terá o retorno do investimento. Enquanto isso, seu Joaquim tenta minimizar os custos. Uma das alternativas é produzir as próprias mudas em vez de comprá-las. Cada muda de seringueira custa em média R$ 7,00 no mercado. Para plantar 1 hectare, o produtor vai gastar cerca de R$ 3.500. Com o viveiro, a estimativa é que esse custo caia para menos da metade. O viveiro da fazenda de seu Joaquim já possui 50.000 mudas. Toda a produção está sendo orientada pela Emater Minas. Como é o primeiro viveiro que a gente faz, nós não mexíamos com seringueira, né? Então, é muito importante que a gente tenha orientação. E a Emater, nesse sentido, tem sido muito útil para a gente aqui. E daqui a pouquinho, o Minas Rural está de volta para falar sobre a produção de tangerina Poucã em Belo Vale. Não perca!
município de Belo Vale, região central de Minas, ocupa o primeiro lugar no ranking entre os 5 maiores produtores de tangerina Poncã do estado. Lá, um pequeno produtor aposta no cultivo da fruta. Ele possui 9.000 pés plantados em 12 hectares e garante plantar tangerina ainda é um bom negócio. O município de Belo Vale está localizado na região central de Minas e faz parte do quadrilátero ferrífero. A sua altitude máxima está localizada no alto da Serra do Mascate, a 1.612 metros de altitude. O relevo é considerado 20% plano, 70% ondulado e 10% montanhoso. Por fazer parte do quadrilátero ferrífero, a economia do município é baseada na extração de minério de ferro, mas a agricultura também merece destaque, principalmente a produção de tangerina Poncã. O produtor Giovanni Álvaro Vieira Castro é um dos que aposta na cultura. Ele chegou a plantar mandioca, mas há 30 anos investe na produção de tangerina Poncã e garante que é um bom negócio. A produção de tangerina, a gente cuidando direitinho, todo ano você tem a produção. É diferente das outras lavouras, que eu já mexi com mandioca, batata doce. Então você colhia outro produto, você tinha de plantar, fazer Deus de princípio. A tangerina você colheu, você vai ter de adubar o manuseio da fruta. A mandioca, você tem que sempre ter a rama para plantar. Todo ano você tem que plantar mandioca. Normalmente aqui na região produz de um ano e meio que sai a mandioca daqui. Em 1 ano e meio você já tem 2 safras de mexerica. Enquanto a mandioca você vai ter só uma. São 9.000 pés plantados em 12 hectares. A safra começa em maio e termina em setembro. O produtor vende a fruta para a Ceasa Minas e outros estados. A caixa de 20 quilos é vendida a R$ 17,00. E de acordo com o senhor Giovanni, a tangerina produzida em Belo Vale é de ótima qualidade, o que ele atribui ao clima do município. E nós aqui produzimos é natural. Eu já provei de outras regiões, não sei se eles colocam irrigação, não sei de explicar, mas a nossa é natural. Então o fruto, você chupa, é um fruto saboroso. De outras regiões é que a fruta assim meia choca. A altitude que tem aqui no município, ela é uma altitude boa, relativamente boa. Ela não tem um problema do frio, porque o frio ela propicia que a tangerina fique mais úmida, na verdade as folhas, né? Aí facilita muito a quantidade de doença que pode aparecer na planta, se a folha fica molhada. Em todo o território mineiro, a produção de tangerina é de 140.000 toneladas em 5 hectares de área plantada. De acordo com dados da Emater, o município de Belo Vale ocupa o primeiro lugar no ranking entre os 5 maiores produtores de tangerina do estado, com 52.500 toneladas plantadas em 1.500 hectares de terra. Cada ano que passa, chega mais comprador de outros estados. E eles mesmos dizem que é um produto que aguenta na banca, é de boa qualidade. Então, eu já sou produtor há mais de 30 anos, então vejo isso. Porque antes, no princípio, não tinha comprador de fora. E hoje, como é conhecido no Brasil inteiro, acho que o melhor investimento para os belovalenses é a tangerina Poncã. A produção de tangerina também é responsável pela geração de emprego e absorção de mão de obra no município. Belo Vale registrou em 2009 um PIB de R$ 9.600.000 e o principal gerador de empregos do município é o setor primário, ou agropecuário, com destaque para a cultura de citros, incluindo aí a tangerina Poncã. Trabalho bom, é um trabalho que faz benefício para todo mundo, né? Na época da colheita aqui todo mundo ganha um dinheiro bom com a mexerica que está colhendo, né? É bom. O produtor que se interessar pelo plantio de tangerina Poncã pode procurar o escritório da Emater de Belo Vale. Hoje, a Emater trabalha mais com assistência do produtor.
Se o produtor tem alguma dúvida, se tem algum problema, a gente marca com ele no escritório local para ele ir lá. Ele indo lá, a gente faz o cadastro dele e vamos na propriedade dele. A receita desta semana é de um lombo trançado com bacon. Meio quilo de escalope suíno ou lombinho, suco de 1 limão, 3 tiras de bacon defumado, 1 cebola pequena, meia dose de cachaça, sal a gosto. Hoje nós iremos preparar uma receita muito saborosa e fácil de fazer. Nós vamos fazer um lombo trançado com bacon defumado. Nós iremos primeiro fazer o tempero, que nós iremos temperar esse lombo maravilhoso. Para isso nós vamos pegar uma cebola pequena e vamos picá-la bem pequenininha. Então nós vamos pegar essa cebola, vamos descascá-la e vamos picá-la bem pequenina. Agora nós vamos pegar a cebola, vamos colocar numa vasilha e junto dessa vasilha nós iremos acrescentar o suco de 1 limão. Esse suco dá um sabor bem agradável ao lombo do porco, certo? Em que nós vamos preparar uma receita muito fácil, muito rápida, certo? É aquele tipo de receita coringa, em que a hora que chegar alguém na sua casa, num instantinho você pode fazer. Depois desse limão acrescido na cebola, nós iremos dar um detalhe bem mineiro, que nós vamos misturar 1 dose de cachaça. Essa dose de cachaça, ela harmoniza muito bem com o prato que nós vamos fazer. Agora iremos acrescentar o sal, que vai a gosto. Eu normalmente nessa receita eu acrescento 1 colher de sal, né, porque o bacon também já traz bastante sabor ao escalope. Então aqui já está pronto o nosso tempero para temperarmos o lombo. Agora nós iremos pegar o escalope ou lombinho, né, e é necessário agora a atenção, porque o detalhe do prato vem todo agora. Aqui está o grande segredo. A ponta do lombinho está essa parte de baixo e aqui está a cabeça do lombo. Então nós iremos dar 2 cortes no lombo, deixando a parte de cima unida. E a parte de baixo do lombo, ela vai ficar solta, certo? Esse aqui é o grande segredo do prato. Fazer esse corte aqui, deixando o lombo com 3 pernas, digamos assim, né? Para que a gente possa executar a trança do lombo. Depois de feito o corte no lombinho, nós vamos pegar as 3 fatias de bacon defumado e vamos colocar 1 tira de bacon em cada perna do lombo. Depois que colocamos as tiras sobre o lombo, nós vamos fazer umas tranças simples de 3, né? Vamos começar a ornamentar o prato, certo? Fazendo uma trança bem bonita, né? Que é aqui que a gente vai dar o acabamento no prato. Agora nós vamos montar o prato na assadeira. Vamos pegar o lombo trançado da forma que foi dita, iremos colocá-lo na assadeira com papel alumínio. Esse papel alumínio é importante para que nós consigamos cozinhar o lombo por dentro primeiro, antes de assar ele por fora. Depois que ele estiver na assadeira, nós vamos pegar o tempero que nós fizemos anteriormente, certo? Com a cebola, a cachaça, e o limão, e o alho, e o sal, e iremos colocar em cima do prato. Nós vamos colocar primeiro a cebola, e esse caldo que vai ficando da cachaça e do limão, ele vai entranhando no lombo. E agora nós iremos selar a assadeira com papel alumínio e iremos levar a forno médio a 220 graus durante 40 minutos, sendo que, é muito importante isso, 30 minutos com ele tampado.
E os 10 minutos finais, a gente destampa o lombo, tira o papel alumínio para que ele dore, certo? E que a cebola também, ela dê uma dourada para ficar bem saborosa, harmonizando junto com o prato. Agora, finalizando o nosso prato, nós vamos pegar o lombo, que já está pronto, e vamos decorar um prato com uma folha de couve, tomate, cerejas. Está pronto o nosso prato, que fica muito bem, acompanhado de um tutu à mineira e também um arroz branco. Finalizar o nosso prato, desejando a todos um bom apetite com esse prato maravilhoso. Se você perdeu algum detalhe da receita, acesse o site da Emater. E para entrar em contato conosco, envie um e-mail para minasrural@emater.mg.gov.br. Dúvidas e informações técnicas, ligue para 31-3349-8120 ou envie um e-mail para atende@emater.mg.gov.br. O Minas Rural está terminando, obrigada pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo encontro com o programa inédito. Tchau!